Shalom, shalom, missionária querida. Amém, apóstolo. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem, tá me ouvindo bem aí, né? Estamos sim, não sei como é que vocês estão me vendo. Não, tá ótimo, pra nós tá ótimo. Tá ótimo. Já temos aqui, né? Estava aqui aguardando, 7 e pouco, estava aqui um pouco declinado na palavra, sabendo que o Senhor, Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre, não é verdade? Amém. Como é que o senhor está, pastor? Tô ótimo, minha irmã, tô ótimo. Tô na expectativa, porque eu sei que Deus vai te usar aqui para abençoar esse povo. Amém. Eu não sei se eu disse ao pastor Marcos, né, que não sei se ele está aqui, Marcos Wini, se no finalzinho, quando aqui o senhor puder chamar ele para estar aqui conosco, A viu? hora que a senhora quiser. A senhora que manda Amém. nessa Então live fica à agora. vontade. Então fica à vontade, pastor Marcos aqui para estar conosco. Em nome de Tá bom. Jesus. Então, minha irmã, fica à vontade para se apresentar. Eu sei que muita gente é do teu grupo aí que já te conhece, mas tem gente que eu queria que te conhecesse. Se apresente e fala aí o que Deus quiser falar. Fica à vontade. Amém, pastor. Gente, eu sou do Rio Grande do Norte, né? Muita gente sabe, eu sou do Rio Grande do Norte. Eu sou de Mossoró. Rio Grande do Norte, gente, é Natal. Não é, o pessoal pensa muito que é Paraíba, mas não é Paraíba, é Natal. Eu sou do Rio Grande do Norte, Natal. Minha cidade natal também é Mossoró, né? A segunda cidade do estado. Sou uma pessoa, sou mãe, né? Sou mãe de 3 filhos, meu esposo é pastor, e agora eu estou morando aqui no interior de São Paulo, né? Sou também, agora, faço parte do Socorro África com o pastor Marcos, né? E a pastora Elvíria. E esse povo tudinho que sempre nos acompanha, né? Olha, o pessoal dos Estados Unidos, nós estamos internacional já aqui. Então, enquanto vocês nos ajudam, compartilha a live. Momento profético, olha a Ana Otto aí, mulher de Deus. Mulher pela qual o Senhor tem trazido, né, a existência. Estamos aqui, sabedor que a mão do Senhor é quem nos guia, não é verdade? Meu apóstolo, eu vou ler aqui um capítulo que eu estava meditando, aqui algo nessa tarde, e eu quero que os irmãos fiquem atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco, né? Sou a menor da casa. 2 Samuel, capítulo 21. Olha, gente da Inglaterra, dos Estados Unidos. Gente, Deise, gente, amém. Ó, Suíça, Marcela, né? Abração. Pessoal aqui internacional. Tem gente dos Estados Unidos, Inglaterra, Suíça. Tem gente aqui de todos os estados brasileiros, que eu sei que tem, né? 2 Samuel, gente. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um vestido de cilício e o estendeu para si sobre a penha, desde o princípio da cega, até que as águas do céu caíram sobre eles. E ela não permitiu que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem as feras do campo durante a noite. Amém? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Quando se trata, a gente percebe, pastor, apóstolo, que a gente pouco ouve falar dessa mulher por nome Rispa, né? Pouco se fala de Rispa, mas é um ato que essa mulher faz aí diante um pacto que é violado. Missionária Regina, glória a Deus. O que nós vamos ver aqui diante dessa situação? Hoje até eu conversei aqui com a missionária Regina. Nós vamos ver que está registrado em Josué capítulo 9 essa história para que vocês entendam melhor. O que acontece no contexto de 2 Samuel que nós lemos agora? Por que essa mulher está agora, filha de Ai, vestida de cilício? O vestimento de cilício, ele servia para viver um lado obscuro pela qual você estivesse passando de sofrimento e de dor. Havia alguns sacos sendo vestidos ali, e o que está atuando aqui
é que estendeu sobre a penha e desde o princípio da cega. Isso significa que há um tempo aqui que ela começou a cega até que caísse. Aproximadamente, a Bíblia vai dizer 5 meses. 5 meses essa mulher esteve com os corpos dos seus 2 filhos. Quem eram os seus 2 filhos? Vamos lá, Armoné e Mefibosete. Deixa eu explicar aqui para os irmãos, que eu sei que tem muita gente aqui inteligente, para poder a gente entrar no conteúdo da mensagem. O que nós estamos vendo aqui, que Deus, as coisas acontecem no princípio das nossas vidas, apóstolo, e muitas vezes a gente não entende o porquê delas, o porquê das situações, o porquê das ocasiões que nós passamos. E tudo tem um propósito. Assim como eu nasci com a mão esquerda manuseando, ele foi juiz sobre Israel, e quando todos os juízes estavam levantados, diz a palavra de Deus que ele vai entrar na recâmara de Moabe, dos Moabitas, e um punho que ele vai fazer, a revista feita aos soldados quando entra, por ser da mão direita, era escoltado do lado esquerdo. Só que o de Eutico, por ele ser esquerdo, ele é coltado do lado direito. A revista foi feita do lado direito do seu punho, porque na mão direita não tinha como eu puxar do lado direito. Então, eu repunha a minha mão do lado esquerdo. A revista dele foi feita do lado esquerdo. Esqueceram de olhar o lado direito de Eutico. Aquela pessoa que nasce diferente, aquela pessoa no meio do ambiente que vai ser diferente. E às vezes a gente não entende porque nós nascemos diferentes ou temos alguns traços diferenciados nas nossas vidas. Mas eu quero dizer a você que você é um escolhido, você é o provável que Deus vai usar. Você não é igual a todo mundo, você é diferente, você tem um chamado diferente. Há algo em você que Deus vai usar nesse seu diferente. Eu costumo muito a dizer que nós temos a entender toda a criação daquilo que o Senhor tem feito, que pessoas diferentes, ele traz traços diferentes. Então, nunca é igual. Só para vocês terem uma ideia, ele entra dentro da recâmara, o Eglon, o rei dos Moabitas, era muito gordo. Ele coloca o punhado que traz do seu lado direito, que sai os extremos para fora, e ele vai sair por detrás das estátuas que está dentro da recâmara dos deuses, e os deuses nada pôde fazer por ele. Porque, na verdade, os deuses é mobilizar diante do Deus que acha as nossas vidas. Porque esses deuses aqui nada pode fazer. Ele sai por detrás da estátua, a história vai dizer, e ele sai e ele levanta no meio de Israel, dizendo: hoje o Senhor nos entregou os reis dos Moabitas nas nossas mãos. A vitória é dada naquele homem diferente e esquisito. Parece uma coisa, uma história contada, mas Deus usa os esquisitos da localidade. O que ocasiona agora é que no decorrer dessa história dos gibeonitas registrada em Josué capítulo 9 e da ação de Rispa, só para vocês entenderem aqui algo, era o tempo em que Davi já estava reinando em todo Israel, era um tempo ainda que o pacto sobre ele, Jonatas, foi trazido para dentro, a linhagem de Jonatas, que era de Saul, para dentro do palácio. Foi o tempo em que vocês percebem que a história de 1 Samuel, 2 Samuel, Mefibosete, sentar à mesa, pela qual 5 anos de idade acontece o esquisito na vida de Mefibosete. Vocês compreendem a razão pela qual Deus estabelece propósito no início, e você nem sabe que Deus já está projetando um livramento lá na frente para a sua vida, para lhe fazer, aleluia, uma grande verdade, e você desfrutar daquilo que o próprio Deus está trabalhando para você. O que nós vamos compreender aqui é que todo mundo olha para Mefibosete numa linhagem real, não está na linhagem real, que agora no meio do contexto ele é tirado das suas pernas, ele é tirado tudo aquilo que ele tinha, e ele agora vai viver em Maquém, em Lodebar, por um tempo determinado, até que acione o pacto que foi feito entre Davi e foi feito, aleluia, sobre Jonatas, até que Davi chame o seu servo Ziba e pergunte a ele se tem alguém da linhagem de Saul ou de Jonas para ele trazer e usar de beneficência ou de benevolência.
existência. E ele vai dizer, chamar, eu até preguei esses dias sobre essa mensagem, ele vai chamar o moço, não pelo seu nome, ele vai chamar pela deficiência que ele atraía. Chama Mefibosete e vem. Só que essa história aqui é entrelaçada daquilo que é esquisito que acontece para você. Estou falando nessa noite aqui para os esquisitos. Algo que aconteceu diante de você, diante do percurso que você ainda não entendeu, porque isso aconteceu com você. Eu quero dizer também que eu fui diagnosticada, aleluia, há anos atrás. O meu primogênito nasceu normal. O meu primogênito era um menino muito bonito, ele ainda hoje é. Só que quando chegou na idade de 3 anos e meio, aconteceu, aleluia, algo esquisito na vida dele, né? Ele entrou em um lar, aleluia, em uma situação que até hoje eu olho de um lado para o outro, pastor Paulo, e não entendo porque Deus permite aquela situação, mas eu creio que há um propósito em tudo isso. Sempre gerou em mim alguma coisa muito importante sobre tudo isso que ele permitiu nós como família passarmos. Então deixa eu começar aqui a dizer pelos esquisitos. Existiu aqui essa mulher aqui, que ela faz aproximadamente 5 meses, ela coloca tudo sobre o determinado, sobre a penha. E ela vai se vestir de sacos de silício para aquele momento, porque o sacrifício que estava diante dela era um sacrifício que havia valor. Havia agora, aleluia, os gibeonitas. Você está dizendo, missionária, você está andando na história para que você compreenda que Deus trabalha na história. Ele traz, aleluia, do começo, ele começa a puxar o fio da meada, somente, aleluia, para estabelecer aquilo que lhe é, aleluia, lhe é querido. Quando nós vamos entender essa passagem, essa mensagem, havia aqui no capítulo 21, louvado seja o nome do Senhor, aonde a fome, aonde a escassez tomou conta de todo Israel, aonde Davi estava. Mas o que é que aconteceu? Havia algum problema, 3 anos de chuva, sem ter chuva, nada estava acontecendo diante de Israel. O que é que vai acontecer agora? Qual é o problema? Davi, como homem de Deus, segundo o coração dele, havia algum problema, e ele sabia que o problema estava quando o pacto foi violado. O que é que acontece? No capítulo 9 de Josué vai contar as histórias dos gibeonitas. Que história é essa? A história que ele vai transcender, aleluia, o odre que está trazendo e o pão mofado, aparência, eles vão trazer traços de aparência para Josué. Era uma declaração que Deus tinha feito a Israel. Você precisará exterminar todo o povo da terra de Canaã, tem que colocar para fora. E ali foram feitas aliança através do engano. Só que Josué, você percebe que ele não presta atenção no que se diz a palavra. Estava Israel vivendo dentro de um avivamento, mas dentro de um avivamento eu preciso de discernir, aleluia, a misericórdia precisa de discernimento. Até quando há avivamento entre nós para saber se Deus está no negócio? O que é que aconteceu nessa ocasião? É que, aleluia, os gibeonitas chegam com uma fase, aleluia, com os seus trajes, as aparências vai enganar a Josué. Venho eu de uma longe trajetória, e eles começam a compactuar, sabendo eles que não poderia vencer a Israel. Eles tramam algo para viver dentro de Israel e não ser exterminado. Só que a ordem era para tirar todos dentro de um contexto. Mas nós vamos ver aqui a alusão e a ministração, porque ele vai dizer a Josué, como se declara no capítulo 9, e a todos os homens, havia alguém ali de discernimento, mas não foi ouvido. E quando você percebe que ele pega o pão, e ele diz, olha como venho de longe, o pão que eu saí de casa está mofado, e o vinho que está aqui, o odre, está velho. Só, meu amado, que não se coloca, aleluia, não tem tempo para que o odre se gaste. O pão mofado, ele se mofa com rapidez, mas o odre não é tempo para se gastar. Ele precisava prestar atenção e ter discernimento nos fatos que estavam sobre ele. Então, nessa noite aqui, eu já quero começar dizendo a você, depois deste
avivamento. Dentro do avivamento, a misericórdia de Deus precisa ter discernimento daquilo que está diante de vós. O pacto é feito, ali a conduta é estabelecida, e eles começam, aleluia, dentro de 3 dias a convivência vai trazer à tona quem realmente os gibeonitas é, porque até você, aleluia, entender o que está acontecendo, você precisa de conviver. Quando Israel convive os 3 dias e vai até a cidade dos gibeonitas por 3 dias, ele vai dizer: por que nos enganaste? Por que fizeste de tal forma? Essas são a voz de Josué. A partir de hoje, vocês são rachadores de lenha e tiradores de água para todo Israel. O pacto foi, aleluia, os príncipes quiseram matar, mas não puderam, porque juraram pelo Senhor. E o Senhor, aleluia, aleluia, ele, aleluia, observa o pacto dele. Quem, aleluia, tem palavra para compactuar com aquilo que diz. O pacto de Deus não pode ser inviolado por ocasião que você foi enganado. Então você fez o pacto, sustente, aleluia, porque o próprio Deus, aleluia, ele se agrada, aleluia, quando você cumpre aquilo que você promete. É impressionante como Ana pede um filho e dá tudo no meio do nada, e agora Ana, aleluia, é acrescentada quando devolve o filho, depois de desmamado, para viver um tempo favorável, e o acrescentado de Deus foi dar aquela que era estéril, mas filho. Aleluia, uma compensação diante daquilo que você não viola como pacto. A história foi começada, a história foi estendida, os reis foram levantados, mas chegou um tempo em que o rei Saul, aleluia, eles não davam valor para os rachadores de lenha, nem os tiradores de água. Eles levavam a água e rachavam os lenhos para o tabernáculo. Saul não entendia do espiritual. Saul não queria saber. O que Saul faz agora é ignorá-lo. Então havia ali um pacto violado. O pacto é inviolado. As coisas começam, aleluia, a dar errado, porque havia jurado pelo nome do Senhor, não havia chuva. Israel agora estava em decadência. Houve agora, aleluia, aleluia, Davi, como sumo sacerdote que conhecia a lei levítica, ele sabia o que era sacrifício de expiação, e ele sabia que não era qualquer sacrifício, aleluia, de um pacto, aleluia, violado como culpa para ser ressaciado diante daquilo que estava acontecendo. Ele manda chamar os príncipes dos gibeonitas, e no meio desses príncipes, aleluia, são chamados, e a pergunta de Davi é o seguinte: o que queres que faça, aleluia, para tudo isso parar, porque violamos o pacto contigo? E eles vão dizer: foi um dos maiores problemas, os gibeonitas sempre deram problema para Israel, e eles pediram 7 homens perfeitos, que não tinha, aleluia, engano algum, aleluia, que fosse da linha U, e fosse como sacrifício, e colocasse, aleluia, como sacrifício em um determinado lugar, para que o pacto funcionar. E Davi, aleluia, acatou aquilo, porque ele sabia, aleluia, aleluia, do sacrifício da culpa, como se livrar. Davi vai trazer, só que eu quero te dizer, aleluia, que esse Mefibosete, filho de Rispa, aleluia, esse Armonão, não foi o mesmo Mefibosete da linhagem, aleluia, filho de Jonatas. Davi poderia entregar, só que a deficiência de Mefibosete inibiu que ele fosse como sacrifício. O esquisito que aconteceu lá atrás sobre a vida de Mefibosete, o tombo que ele levou os 5 anos, agora também o livrou de ser sacrifício vivo como perfeito. Deixa eu te dizer, não reclama, aleluia, porque você foi ocasionado dentro de um rótulo pela qual, aleluia, isso te atrasa. Louve a Deus, agradece a Deus, aleluia. Você que é esquisito não entendeu ainda que o Senhor tem a sua vida como livramento, para um livramento futuro. Por isso que Mefibosete foi poupado. De
Lebadazalabiaia, Sôvia. Eu estou sentindo Jesus. Rebinaia. Gadawa, Zoube, Rebídia. Essa mulher agora. Aleluia. Os seus 2 filhos. Aleluia. Os seus 2 filhos agora é requerindo. Quem é mais? Filho de Ailá. Aleluia. Aminon e Mefibosete. A Bíblia vai dizer o outro Mefibosete. Outro Mefibosete vai no lugar. Aleluia. Do filho de Jonatas. Porque ele era. Aleluia. Imperfeito para o sacrifício. Ei, você é esquisito. E não é por acaso, é por um propósito. Você viveu a sua sentença em Maquim, mas os céus estão dizendo, aleluia, não reclame, porque tudo que está acontecendo na sua vida é para livramento futuro daquilo que o Senhor já estabeleceu. Atazawa, Reui de Baia. Oh! Ele pega mais 5 filhos. Aleluia. 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 Da linhagem de Saul. Os filhos de Saul agora. Oh, poderia ser Mefibosete. Aleluia. Aleluia. Uma pessoa. Aleluia. Que recebeu graça sem nenhum esforço. Porque ele não tinha esforço. Mas ele era imperfeito para o sacrifício. Talvez você olhe aqui para a live como esta. 7 horas da noite. E olha e diz assim, eu sou imperfeito para o sacrifício, mas há um propósito. Aleluia, a graça imerecida de Deus te faz alcançar. Oh, é livramento dele. Oh, é livramento, eu sinto a graça de Deus. É livramento de Deus para a tua vida. Ah, para exterminar os gibeonitas. Oh, vai o filho de um, filho de outro, mas você, por ser diferente, está recebendo livramento. Mefibosete se encaixa na história. Mas o que é mais interessante, que aquela mulher, que a Bíblia vai declarar por nome Rispa, aleluia, que entenda que não é a mãe de Mefibosete. Mefibosete é filho de Jonatas. Rispa, mulher de Saul. E ela tinha Mefibosete. Era comum colocar, aleluia, nomes, aleluia, repetidos dentro da linhagem familiar. O que acontece? Esse Mefibosete, filho de Rispa, vai no lugar do filho, aleluia, de Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o filho de Jonatas era imperfeito, era esquisito. Aleluia, tudo tem um propósito. Só que aquela mulher sabia que aquele sacrifício durante aqueles 5 meses, era um sacrifício de honra. 7 homens, beleza, dando as suas vidas por toda a nação, porque o pacto foi violado e pelo, aleluia, o desvelo, aleluia, que Saul não teve em cuidar com os rachadores de lenha, aleluia, e os colocadores de água. O que acontece? Durante um período de quase 5 meses, essa mulher se veste de roupa de humilhação. É engraçado que ela faz o mesmo ritual que Abraão faz. Ela não deixa as aves de rapina pousar no seu sacrifício. Verdade. Ela faz. Eu tenho certeza que ela entendia. Aleluia, o sacrifício de Melquisedeque. A lei, ela sabia. Aqui há algo tão extraordinário diante. Tinha 5 filhos de Saul, 2 daquela mulher. A Bíblia não relata dos corpos aonde as suas mães, mas de Rispa, sim. Porque ela sabia que depois da putrefação, depois de todo o corpo, os ossos eram apresentados e era enterrado como sacrifício vivo e como heroísmo sobre toda a nação. Ela segurou o sacrifício vivo para que ninguém pousasse sobre o sacrifício, nenhum dano colateral. Não pousasse sobre o sacrifício que ela estivesse fazendo. Nenhum ato que viesse banir o sacrifício vivo.
E eu quero dizer para todos que estão aqui nessa noite, diante desta mensagem, Devazou Binaia, eu não sei qual é o sacrifício que o Senhor tem te pedido, porque sacrifício já está dizendo, sacrifício é doar-se. Kedevia, Awadásia. E aquela mulher, Lebadaia, Sóbria, tirou as aves de rapina. Alegador, Shimiti, Maia, aleluia, oh, aleluia, ela não deixou, aleluia, aleluia, nada interromper o sacrifício dela até que chegasse naquilo que ela retornaria como honra para casa, porque o sacrifício dela, aleluia, através dos filhos dela tinha valor. Que doce, Maia. Lebadazarawahamai, ouvirimide. Onde vai? Eu estou sentindo o Senhor. Porque tem pessoas aqui, Devaia, Surimídia, que vai começar a espantar as aves de rapina do verdadeiro sacrifício que o Senhor te deu. Kadosh, mídia, é sacrifício, tá doendo, coração de rispa, aleluia, pela nação, 7 homens pela nação, vivendo o propósito, para que o pacto voltasse e entendesse, Lebadazaraua, que eles tinham jurado diante de Deus. Eu sinto que nessa noite, Zubi, Kalamanaia, ai, eu não sei como você está, mas o Senhor fala ao meu coração. Comece a posicionar. O teu sacrifício tem valor. Comece a espantar as aves de rapina daquilo que é sacrifício para você. Quantas vezes as aves de rapina vêm para tirar o seu sacrifício? O regadazalai amando. Guarda o teu sacrifício ao Senhor. Tem uma grande recompensa. Ela sabia que durante Lebanaia, Ramaia, o sacrifício aceito e os ossos demonstrados, haveria uma mudança em toda a nação. Guarda o teu sacrifício, porque vai ter mudança. Amém. Yes. Kadosh, Mai, Devalau, Azeleia, sobre. Há uma ação de Deus trabalhando sobre a sua vida. Há um executar de Deus nessa noite. Sacrifício. Que sacrifício maior daquela mãe. Aleluia. Mas ela sabia que o sacrifício era pela nação de Israel que tinha sido violado o pacto. E ela vai guardar o sacrifício porque ela sabe que quando terminar os seus ossos, sabe quantos 5 meses, quantos dias é? Para aquela mulher se vestir de saco de silício e levar para casa e fazer aleluia, aleluia, pegar os seus ossos como demonstração de sacrifício aceito. Era uma dor duplificada, porque o coração daquela mulher era mãe. Alabadou, Zilide. Mas ela espantou as aves de rapina. Oh, de todo, aleluia, de toda ave estranha, ela determinou que não seria roubada no altar da expiação, que ninguém tocaria no seu sacrifício. Eu quero dizer a vocês nessa noite, Lebadazarauá e Emília, que o Deus que troveja, que o Deus que faz, o Deus que promete, o Deus que está aqui, está tirando também e lhe dando, aleluia, uma chance, aleluia, de você espantar as aves, os urubu do teu sacrifício. É noite, aleluia, que você vai se levantar e vai estar de pé diante, aleluia, a situação e vai dizer: ninguém vai roubar o meu sacrifício, eu guardarei o sacrifício. Que dabarau, arebide, reia. Qual é a ave de rapina que está querendo tirar o sacrifício que você está fazendo pelo seu filho?
pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua nação, pela sua igreja. Qual é o urubu que está querendo, aleluia, aleluia, deturbiar um pedaço do teu sacrifício? Ei, aleluia, se for preciso fazer que nem rispa, está doendo, está sangrando. É o meu filho, saiu de dentro de mim, foi sacrifício vivo, mas eu estou aqui para guardar, porque eu sei que vai fazer valer a pena. Eu estou sentindo o Senhor. Oh, arei, ouvinte, olhe, apóstolo, aleluia. O Senhor me mostra nessa noite as aves de rapina pegando voo. Reminaia, dúvidas, Zelebina, Gadol, Chamaia, Sôbria. Você vai compreender, você vai entender. Aleluia, aleluia, que a atitude dos outros lá atrás, aleluia, fará, aleluia, uma história perpétua na tua vida. Tem alguém aqui que foi livrado, aleluia, Mefibosete, filho de Jota, o esquisito, o que sofreu, aleluia, o que foi caracterizado como aleijado, aleluia, 7 homens perfeitos para o sacrifício, os filhos de Rispa estavam lá, só que no meio da dor e no meio da crise, ela disse: ninguém e nenhuma ave tomará, aleluia, o meu sacrifício. Que cadosa. É bereuas. E tem muita gente colocando o seu sacrifício no altar e deixando as aves de rapina levar. Mas os céus estão dizendo: espanta nessa noite, decanuse mime. Leio, viazúbia. Eu te dei velocidade e veracidade. E te dei autoridade para você tirar todas essas aves que estão dentro, em cima do teu sacrifício. O teu sacrifício tem um valor real. Haverá uma mudança de ciclo na tua vida, porque haverá chuva, aleluia, serôdia e temporã. Haverá um tempo novo que o orvalho vai surgir e o crescimento da semente para alimentar. Haverá produtividade. Você precisa compreender que o teu sacrifício vai valer a pena. Ô, pastora, quanto tempo eu estou com o meu sacrifício no altar? Vocês lembram de Abraão, quando levou Isaac como sacrifício? Elebanaia, Sôbia. Ele não tirou, porque tem muita gente lhe tentando para você tirar o sacrifício do altar, mas amarra o teu sacrifício no altar e não deixa ninguém tocá-lo. Aleluia. Assim como Abraão, se for preciso amarrar o sacrifício, até que dos altos céus seja, aleluia, um direcionamento. Deixa lá o teu sacrifício e não deixa ninguém tocar, porque o sacrifício é para o Senhor. Eu estou falando para pessoas que faz muito tempo que estão orando por um objetivo, por causas, e as aves de rapina estão no ouvido dizendo: que tanto tempo é esse? Sabe, elas vêm como urubu querendo tirar um pedaço do seu sacrifício, mas você vai estar igual às rispas. Aleluia, espantando tudo dessa noite. Espanta o medo, espanta a incerteza, espanta tudo aquilo que deixa dúvida para você ter um prosseguimento diante daquilo que os céus, aleluia, vai receber como sacrifício vivo. Oh, Rebadagal, Aezou, Nívia. Eu estou sentindo o Senhor aqui hoje, nessa noite, dizendo: ó, eu estou trazendo uma história diferenciada para você. Eu creio, apóstolo, que hoje é a noite de tirar as aves de rapina do nosso sacrifício. Eu creio. Relé, Godou, Chamai, Alepinaia. Eu sinto Jesus nessa noite. Eu sei que há uma mão gloriosa trabalhando diante desse conteúdo. Enquanto se fala, a gente vê que essa história
vai trazer nações diferentes, povos diferentes, famílias diferentes. Alebadásia, por conta de uma aliança, de um pacto. Yes. E como Deus faz? Quando Ele fala com você e faz uma aliança, Ele mexe com o que Ele tiver que mexer. Ele trabalha com o que Ele, aleluia, tiver que trabalhar. Mas Ele cumpre. Através da obediência. Amém, apóstolo? Eu sinto Jesus trabalhando. E na medida que eu falo, eu vejo Deus cessando alguns sacrifícios. Eu vejo pessoas já no término dos 5 meses de apresentar ao Senhor o seu sacrifício. E o sacrifício tem valor. O Senhor manda dizer para pessoas que o seu sacrifício tem valor. Ele está ouvindo o seu propósito, a sua oração. Amém. E tem recebido o seu jejum. Amém. Amém, apóstolo. Glória a Deus. Tem uma coisa aqui, missionária. No versículo 9, que é o versículo que fala do sacrifício. Né? E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram os 7 e foram mortos nos dias da cega. Os primeiros dias, no princípio da cega das cevadas. Isso aqui é a festa da colheita. Né? Eles foram mortos, os 7, nos dias da festa da colheita, que é uma festa que acontece todo ano, na ocasião de outubro. E nesse exato momento, Israel está em festa. É verdade, eu estava me lembrando. Foi por isso que eu foi isso semana da festa da colheita, que é a festa de tabernáculos e a festa da colheita, é junto. Então, Deus de fato está confirmando que é tempo de sacrificar. E olha, 7, porque é o sacrifício perfeito. E por que as aves de rapina? Porque o diabo não queria que o sacrifício fosse perfeito. O sacrifício imperfeito é o sacrifício abortado. Isso. Pela metade. A pessoa, ela faz 99% do sacrifício, mas fala assim, eu não aguento mais. E ela aborta o sacrifício. O sacrifício abortado. E existia 2 dores aí, pastor. A dor de mãe. Era 2 filhos. Era a dor da mãe. Era a dor de mãe. Sim, sim. Mas ela sabia que o sacrifício não poderia ser abortado, pastor. Não podia ser abortado. E outra coisa, ela estava ali sofrendo a dor do sacrifício de um filho. Isso. Mas também estava ali entregando o sacrifício do tamanho da nação, como a senhora falou. Isso. Ou seja, o meu sacrifício não tem a ver apenas com aquilo que eu estou sofrendo, tem a ver com algo muito maior que Deus está fazendo e nossos olhos não podem alcançar. O dela foi a nível nacional de todo Israel. Às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E ela não tem ideia de que essa lutinha que ela está vivendo lá na casinha dela pode impactar uma geração. Verdade. Pode transformar uma história, não é isso? Exatamente. O propósito maior de Deus aí é uma mulher que reconhece, pastor. É uma mulher que reconhece e que não vai ficar dentro de um contexto de uma dor interior só porque é dela. Porque quando se trata de filho, a gente vira um leão. Quando se trata de filho, a dor é intensa. E a gente sabe que, às vezes, eu vi muita gente contando a história de Rispa, mas com um sacrifício diferenciado. Mas o sacrifício maior daquela mulher foi ficar os 5 meses para que o sacrifício fosse aceito. Yes. Além da dor que ela estava sentindo, ela estava dizendo, não, já foi sacrifício, eu vou fazer valer a pena.
Isso. A minha dor é menor do que o que vai acontecer. Uau. Ela sabe o que teria. Uma mulher de visão, uma águia, uma mulher visionária. Uma mulher que não se empreendeu em doar-se naquilo que se foi liberado para ela. Só que eu vejo ela dizendo assim, ó, já que é meus filhos, então eu vou fazer valer a pena. Se eu vou perdê-lo, então o sacrifício para Deus não vai ser abortado. Uau. Eu estou aqui a nível nação. Então eu vou esperar que nem a água desça e que nem as aves de rapina roubem nem os ossos. Porque, pastor, a gente vê na cultura a preocupação de José. Nós vamos sair do Egito. Mas uma coisa eu peço. Levem os meus ossos com vocês. Não deixe no Egito. Havia aqui um sacrifício. Ela sabia que aqueles ossos iam representar, aleluia, o pacto que voltou a funcionar. Não era culpa dela. Ela não tinha... Não era. Só que ela vinha da linhagem, os filhos eram Saul. E quem não deu valor e violou o pacto foi Saul. Saul, ele não dá importância às coisas espirituais. E quem não dá importância às coisas espirituais sofre danos. Sofre muitos danos. Eu não sei se o pastor Marcos Amin está aí, viu, pastor? Não passou por aqui ainda não, estou de olho. Mas Deus, ele tem estabelecido coisas extraordinárias. Mas eu vi ele aí. Eu sei que Deus tem feito coisas grandes. Vou ver aqui. Eu sei que o Senhor está pelejando por nós. E quando eu falava, essa semana é a festa dos tabernáculos, começou, né? Sim. Começou domingo. Começou domingo e ele de tudo do fruto da terra, né? Pai do Senhor, meu pastor. Amém. A paz. Amém, pastor. Coisa glória. Aleluia. Estava aqui assistindo aqui e aprendendo, né? O que a missionária pregou hoje aqui, eu não conhecia o apóstolo Marco. E você sabe que eu conheço muita coisa. Mas eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Pois é. Eu acho que ela pregou a única página da Bíblia que eu não li. Não, sei. Verdade. Glória a Deus. Amém. Mas... Estava ouvindo vocês aí e na hora o Espírito Santo me levou para um outro versículo que vai talvez dar a impressão que não tem nada a ver, né? Mas que tem tudo a ver, ó. 1 Pedro 5,9 diz assim, ó. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha, esse mundo tenebroso já era, gente. Se alguém aqui, dessas 215 pessoas, ainda está colocando algum tipo de esperança em mundo, governo, sistemas, olha, me desculpe, olha, nós temos que orar pelo Brasil, estamos orando, temos que orar pela salvação da humanidade, estamos orando. Mas o que nós temos que verdadeiramente entender é que Jesus disse que o que é sacrifício, aroma e suave perante ele? É se achegar a ele, amar a Deus, ouvir a voz de Deus, fazer dele a sua vida e fazer de Deus, de Jesus, o prolongamento dos nossos dias. Entendeu? Não tem vida sem Deus. Não dá para ter uma vida no mundo e uma vida com Deus. Não dá para se vestir de cristão em determinadas ocasiões e depois, em outras ocasiões, ter as mesmas expectativas, os mesmos anseios, as mesmas desejos que as pessoas do mundo têm. Não dá. Então, o incenso, o aroma suave diante de Deus vem através de decisões que você toma com a sua vida. Né? Ali ela contou uma passagem onde houveram decisões, tudo tem decisões, todos os aspectos da nossa vida, todos os desafios que estão diante de nós é para que a gente tome uma decisão. E essa decisão tem que se basear no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz, no que a palavra de Deus orienta.
né? Eu não vou falar muito, não, porque eu quero que vocês continuem, mas eu me lembro da época que eu me converti. No tempo que eu me converti, crente só pensava em igreja, em orar, jejuar, vigília, buscar a Deus, aprender com os pastores. Não existia contestação, né? Não existia aquela coisa de achar que todo mundo sabe de tudo. Na verdade, a gente tinha uma submissão tão grande a Deus, né? Tinha uma submissão tão grande às autoridades civis, religiosas, todos os tipos que estavam sobre nós. Eu me lembro muito bem que eu fui muito perseguido dentro da minha própria casa quando eu me converti. Então, mas eu resisti firme na fé. É o que todos nós vamos fazer nesses dias agora. Não só até o dia 30 de outubro, não. Por toda a nossa vida, até a volta do Senhor. Que tem gente que pensa que dia 30 de outubro o mundo acaba, né? Ou o mundo vai ser uma maravilha, ou o mundo vai acabar dia 30 de outubro, né? Não vai não. Entendeu? Resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Forte. Né? Eu recebi um convite para fazer uma visita, uma pessoa. Eu acho que essa pessoa deve ser, no mínimo, uma das 30 pessoas mais ricas do Brasil. Pediu para eu ir lá na empresa dela, ela quer falar comigo, ela não sabe o que fazer, né, em relação ao futuro da empresa, as eleições, tudo que está acontecendo agora. E eu fiquei assim, boquiaberto quando eu recebi esse telefonema, porque a gente acha que as pessoas mais nobres, mais grandes, mais poderosas, elas estão revestidas de uma proteção que, na verdade, não existe. Não existe. As pessoas que estão protegidas são as que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Yes. As pessoas que estão protegidas, pastor e pastora, são as pessoas que amam a Deus, que ouvem a voz de Deus, que achegam-se a Deus e fazem dele a sua vida e o prolongamento dos seus dias, de acordo com Deuteronômio 30, 18 e 19. Então, Deus está querendo que a gente tome uma decisão nessa noite aqui. Escolha entre a vida ou a maldição, entre a morte e a vida, entre a bênção e a maldição. E a escolha é feita de que forma? Amando a Deus, servindo a Deus, se achegando a Deus, se aquietando diante dele, fazendo dele a nossa vida e fazendo dele o prolongamento dos nossos dias. Eu sou um homem de 61 anos que não tenho nenhuma outra perspectiva nem expectativa na minha vida que não seja ser de Deus e que ele seja o prolongamento dos meus dias. Agora, tem um monte de gente aqui, vocês inclusive, que são muito mais novos do que eu, que podem tomar essa decisão agora, antes de chegar aos 61 anos. Tem pessoas aqui de todos os tipos de idade que devem tomar essa decisão. Qual é a decisão, pastor Marco? De amar a Deus em qualquer situação. De se achegar a ele, de fazer de Deus a sua vida e o prolongamento dos seus dias. Amém? É isso que eu tinha para falar aqui. Amém. Aí, antes de passar para... A fé, né, apóstolo Marcos? A fé mantém o que o pastor Marcos está dizendo, que a fé mantém as aves de rapina distante, né? Uau! Muito. Uau! Muito distante. Eu só posso deixar o meu sacrifício no altar se eu tiver fé para manter o meu sacrifício, ou seja, para ele valer a pena. Isso ficou durante aquele tempo, mas nós precisamos manter a nossa fé viva para que o nosso sacrifício tenha um valor real. Porque quando a gente mantém isso, a gente vai ter chuva seródia, chuva temporã, e Deus manifesta a glória dele. Uau! E tem que ter muito cuidado, porque a maior ave de rapina que tem se chama murmuração. Essa pica bem. Essa é a pior que tem. Por quê? Porque a pessoa, na hora do sacrifício, ela está entregando o que ela tem de mais precioso. E ela pode ou fazer como essa mulher que diz, Senhor, é teu.
já que foi, é teu. Ou ela podia falar, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Né? Ó vida, ó céus, ó azar. Nesse momento que a pessoa murmura, ela anula aquilo que nós falamos ainda há pouco. Ela anula o poder do sacrifício. Né? Porque sacrifícios se anulam. O apóstolo Marco é especialista em fé. Então, imagina uma coisa. Uma vez eu fui pregar, apóstolo Marco, numa igreja, fui dar um seminário de finanças também. E eu falei assim, foi o dia inteiro pregando. E na hora do almoço, antes de eu entregar para o almoço, eu falei, gente, Deus me falou que tem algumas pessoas aqui que vão entregar uma oferta especial. Quando voltar o culto, vocês me chamem. Aí veio um rapaz para mim, na mesma hora, eu desci do púlpito, ele veio para mim e falou assim, apóstolo, eu estou sentindo de dar meu celular. O que o senhor acha? Eu falei assim, meu filho, se você sentiu Deus falar que é para dar o celular, você tem que dar o celular. Aí ele disse assim, glória a Deus, obrigado, Jesus. Eu falei, então por que essa alegria toda? Ele, não, porque eu pensei que era para dar o carro, mas Deus te usou para confirmar que é o celular. Então, olha só, Deus já tinha falado do sacrifício, mas ele usou de uma estratégia para poder anular o sacrifício. Aí, o que eu falei para ele? Eu falei, filho, você acabou de perder o celular, porque ele não vai valer de nada no mundo espiritual. E você acabou de entregar. Agora, o teu sacrifício mesmo não foi entregue. Isso vale em qualquer área da vida, né? Eu não posso falar, mas eu estou passando por uma situação de saúde há mais de um ano. Que eu sei que Deus me colocou nessa situação para me preparar para algo maior. Então, é um sacrifício que nós entregamos. Se eu deixo isso me destruir, me abater, me paralisar, deixa de ser sacrifício. Vira ação do diabo. Agora, se eu transformo isso em algo maior e adoro o Senhor, lá na frente isso vira testemunho, vira milagre. Missionária, fala um pouco. Apóstolo, é igual a Davi, né, pastor Marcos? Porque quando ele levanta o censo, o que acontece? O Senhor diz, não levanta o censo. Ele vai levantar o censo e manda numerar o povo e saber. O que vai acontecer? Ele vai subir no monte Araúna e quando ele chegar lá, ele quer oferecer o sacrifício ao Senhor. E aquele homem vai olhar e diz, não, Davi, pega aqui uma terra, eu vou lhe dar. Ele disse, mas espera aí, como que eu vou fazer um sacrifício para Deus que não tenha valor? Foi igual a história aí do celular. Como que foi dar um celular já anulado? Como que eu vou oferecer esse sacrifício a Deus se não tem nenhum valor? Foi o que Davi fez. Espera aí, não vou oferecer a Deus um sacrifício que não tenha valor. Eu quero pagar pela terra. Quanto é que é? Araúna vai lá, pois eu vou pagar e eu quero o sacrifício. Então, sacrifício sem se sacrificar não é sacrifício. Aí é onde ele vê a espada em Israel, Deus pergunta a ele 3 meses, 3 dias, 3 semanas. Então, aí o sacrifício é aceito, porque teve valor. E é uma das aves de rapina que vem para roubar a descaracterização do propósito. Por quê? Porque diante de Josué, os gibeonitas chegaram e ele não prestou atenção. Eles veio no estado para pedir misericórdia, e até na misericórdia que a gente deve ter por alguém, a gente precisa de discernimento. Yes. E se Davi não tivesse discernimento e oferecer a Deus o sacrifício, que ele ganhou a terra, e não é sacrifício. Né, pastor Márcio? Tem que ter sacrifício, eu tenho que sacrificar. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, apóstolo Ricardo, nesse exemplo que o senhor deu? É claro que eu já não me refiro a você, porque eu te conheço assim muito bem, sei todo o seu amor e tudo. Mas sabe por que as pessoas pensam desse jeito, igual esse rapaz? Porque a maioria das pessoas que vão pregar sobre finanças hoje em dia, elas vão claramente para tentar arrancar as coisas das pessoas. Verdade. Mas aí onde é que está a imparcialidade, né, pastor? Porque o altar não pede, ele devolve. Exato. E o que acontece? Eu gosto de usar esse contraponto, porque eu, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho por todos os pregadores que falam sobre prosperidade,
Eu não conheço um pregador de prosperidade que é tão abençoado nas igrejas quando vai, como eu. Eu recebo, às vezes, ofertas que eu mesmo fico olhando para aquilo e falo, mas, meu Deus, é muito dinheiro. E sabe por quê? Porque eu não vou com interesse nenhum de que isso aconteça. Eu não tenho o menor interesse em ir ministrar prosperidade já pensando no que eu vou usufruir disso, ao contrário. Porque eu aprendi que a prosperidade, ela é dada por Deus. Kenneth Hagin sempre dizia isso. Eu sei que não era o assunto, mas vai muito assim, em tudo a ver, porque Kenneth Hagin disse assim para a gente assim, o dia que vocês perceberem que o dinheiro não tem a menor importância, Deus vai mandar muito para vocês. Porque Deus nunca vai nos dar coisas, pastor Ricardo, pastora Hélia, que tomem o lugar dele. Verdade. Compreende? Deus nunca vai nos dar nada que aquilo se torne mais importante para nós do que ele. Então, o grande segredo da minha prosperidade, eu gosto de ensinar isso onde eu vou, e eu estou ensinando aqui também para pessoas que querem prosperar, que tem muitas aqui, é que elas não são a causa de nada, elas são consequências. A partir do momento que as pessoas entenderem claramente o que elas entendem, porque as pessoas têm o Espírito Santo, todas as pessoas que ouvem têm o Espírito Santo, entende? E Deus não vai deixar as pessoas serem mais manipuladas. Nesses últimos dias, Deus tem me falado claramente que Ele está dando um conhecimento, uma direção, uma sabedoria para o povo que o povo nunca teve. Glória a Deus. Então, não vai ter mais lugar para malandragem na vida de vocês. Chega. Já é tarde demais, né? Chega de manipulação, chega de forçação de barra, chega de pregar uma coisa pensando no que aquilo vai trazer para você. Benefício próprio, né? Eu tenho entendido, e Deus tem sido tão misericordioso comigo, no sábado foi o meu aniversário. Então nós estávamos aqui com a Hélia, com o Wave Uber e com o apóstolo Judá Bertelli, né? E eles vieram me homenagear aqui, eu fiquei até sem entender por que tanta gente linda, né? E sabe qual foi o que eu disse para o pastor da minha igreja? Falei, pastor Eibe, pessoas como eu, que seguem a sua liderança, nós não temos direito de não ser bom representante aqui na Terra. Nós não podemos. Porque o exemplo que o senhor deixa é de ser um bom representante de Deus e que os seus discípulos sigam isso. Então, eu tenho visto, já houve um tempo que eu ficava muito indignado de ver essa manipulação toda, né? E as pessoas se confundindo, às vezes fazendo coisas, tendo atos irresponsáveis baseados em manipulação durante as ministrações, principalmente na área de finanças, que é a minha área. E aí Deus falou assim, fique tranquilo, porque esse tempo vai acabar, está acabando já. Eu só vou levantar homens e mulheres agora que tenham o entendimento do que é servir a Deus, de se sacrificar pelo povo de Deus, não de fazer do povo de Deus trampolim para eles. E é isso que está acontecendo. E é isso que está acontecendo hoje à noite aqui, é o que vai acontecer com todas as pessoas que estão aqui hoje. Elas vão ser abençoadas. Glória. Amém? Então vamos orar, né, gente? Vamos pedir para a missionária fazer uma oração abençoando esse povo. Sim. Já agradecendo, gente, agradecendo a missionária por aceitar esse convite pela primeira vez na live conosco aqui. O pessoal certamente já está maravilhado e eu edificado. E o apóstolo Marco nos prestigiar essa hora, né? Nos abençoar com essa palavra tremenda de alinhamento, palavra de alinhamento. Mas vamos orar, missionária. Fica à vontade. Vamos sim. Amém? Querido Deus, Pai, nós te pedimos nessa noite. Senhor, muito obrigado pelo direcionamento. Nos mantenha de pé com a fé firme para tirar as aves de rapina diante dos nossos sacrifícios. Oh, Espírito Santo, que possamos ser conhecedores e não ser enganados, mas que a palavra nos lave, nos cure, nos liberte dia após dia, porque ela é como o Senhor, mel na nossa boca, o paladar se torna doce e suave.
Espírito Santo de Deus, nos despede nessa noite de uma forma extraordinária, que possamos entender qual o real valor do sacrifício. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Glória. pastor. Glória a Deus. Gente, que bênção, que unção. Gente, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Amanhã eu tenho live aqui às 19 horas. Todo dia eu tenho live às 19 horas. Qual a sua hora, apóstolo Marcos? Então, amanhã, todos os dias, nós estamos 8h30 da manhã. Inclusive, aqueles que ainda não estão seguindo, né? É só apertar uma setinha do lado do ao vivo aí. Nós estamos numa série chamada Decisões. Nós começamos a parte 1, hoje a pastora Hélia pregou na parte 2, amanhã teremos a parte 3, e é uma série onde nós estamos aprendendo que as decisões que nós tomamos é que vão fazer o que nós vamos ser no futuro. Então, o convite está feito aí, né? 8h30 da manhã, amanhã, horário de Brasília, aqui, nesse canal aqui. Amém. A missionária faz 4 lives por dia, né? Ela faz. Eu? É, a senhora. Qual é o seu horário de live? Eu tenho que ir devagar esses dias, eu estou devagar. Eu não estou nem... Ela tem trabalhado muito, ela precisa descansar um pouco. Hoje foi uma exceção aí por causa de você, Ricardo. Merece. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Deus renove sua esposa. Então, gente, eu quero dizer aos irmãos que não esqueçam, pastor Marcos, nós estamos no projeto Socorro África, viu? Ana está aí, o Socorro África, não pode deixar, né? Onde pessoas são alcançadas, vidas são alcançadas. Amém? Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.